Fala aí pessoal, tudo bom? Boa noite. Bom, eu vou tentar gravar um vídeo aqui bem rápido hoje e postar para vocês também o mais rápido possível para tentar ajudar de alguma forma na questão do processamento dos dados de topografia, né? Os perfis topográficos que a gente fez em campo. Eu não vou processar um perfil que vocês tiveram acesso, porque aí também não teria graça, mas eu vou processar um perfil bem chatinho que é de um outro trabalho, de uma outra disciplina que a gente está fazendo com o Guilherme. E eu vou processar esse perfil com fator de correção, com distância em ré, tudo que tem direito, para vocês tentarem ver como que funciona essa parada aí. E como eu disse, eu vou tentar publicar o mais rápido possível. Fechou? Então, vamos lá. Qualquer dúvida é só mandar mensagem ou mandar um e-mail. E de toda forma, no final do vídeo eu ainda volto para enfatizar isso. Fechou? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá então. Logo de início, o que eu preciso dizer para vocês? A organização dessa tabela dos dados é uma coisa muito importante. Para na hora que vocês forem plotar o perfil no final em formato de gráfico, não acontecer de ficarem perdidos. Então, o que eu fiz aqui basicamente foi transcrever por Excel as colunas que a gente tem naquela folha que eu mandei para vocês no Classroom. Então, tá aqui o DH, a leitura em X, o DV, que é a leitura em Y, a nossa altitude, né? E aqui eu deixei o espaço para fazer a correção da leitura em X, o espaço para fazer a leitura da correção em Y, e por último, a coluna de altitude corrigida, que vai ser minha altitude final nesse caso. Por quê? Porque aqui, de acordo com a coluna de observações, eu tenho um fator de correção e depois eu vou ter um outro fator de correção, que estão aqui embaixo os dois. Aqui embaixo, eu já deixei preparado aqui. O meu primeiro fator de correção, ele vai ter um valor de 0,93. Por quê? Basicamente, eu fiz o valor do prisma menos o valor da estação. Porque vejam, esse fator de correção, já venho para cá. Mas o que está acontecendo é que o nosso prisma, vou pegar aqui uma caneta, o nosso prisma, ele tá, normalmente ele deveria estar na mesma altitude da nossa estação, certo? Para fazer a leitura do plano. O que está acontecendo é que ele está, nesse caso, acima. O que eu vou fazer para compensar e não ficar uma leitura em diagonal é também elevar a altitude da minha estação, que é onde a leitura é feita, para o mesmo valor, para a mesma altitude que o prisma está. É como se eu colocasse um cálcio na estação para que ela tivesse o mesmo valor de leitura do prisma. Então vejam, aqui a minha estação ela está 1,57 enquanto o prisma está 2,50. O fator de correção que foi feito a partir de 2,50 menos 1,57 é 0,93. Quer dizer que se eu somar 1,57 mais 0,93, eu vou ter 2,50, garantindo então que a leitura vai estar correta. Os dois pontos vão estar no mesmo plano, vão ter a mesma altitude. E assim fiz a mesma coisa para esse segundo plano, para o segundo fator de correção. Peguei o valor do prisma, a altitude do prisma, menos o valor da estação, da altitude da estação. Então me deu o fator de correção de 2,03. Perfeito. Espero que até agora tudo entendido. Então essa é a forma que eu organizo meus dados antes de começar. Além disso, eu marco a linha que a estação está. Então essa daqui é a linha da estação, porque foi onde a leitura foi feita. Show! Primeira coisa, vocês lembram que a gente fez uns croquis que era basicamente para a gente imaginar como estava a nossa leitura? Esse daqui é o nosso croquis. Eu desenhei isso aqui no Paint mesmo à mão, só para ter uma ideia. E a nossa estação é como se ela estivesse num ponto por aqui nesse caso.
Lembrando que esse caso não é o mesmo do de vocês, ok? Então aqui está a nossa estação. Se a gente traçar, vou traçar aqui em, pode ser em roxo, se a gente traçar os eixos daqui, seriam esses eixos, traçar em vermelho na verdade, traçar esses eixos assim, sendo esse daqui o eixo X e esse daqui nosso eixo em Y, tudo que está para cima da estação vai ser positivo em Y, certo? E tudo que tiver para baixo vai ser negativo. Tudo que tiver para frente em X vai ser positivo e tudo que tiver para trás em X vai ser negativo. O para trás é o que a gente chama de ré, são esses valores negativos. Então essa parte da leitura aqui, a gente sabe que em X é negativo. Show? Que são esses valores aqui, os valores de ré. Se a gente quer plotar um gráfico que represente a curva preta, que é essa daqui, essa curva aqui, a gente quer que o gráfico fique assim. Correto? Aqui necessariamente é o nosso ponto 0 em x. O nosso primeiro ponto de leitura lá vai ser o nosso ponto 0 em x. Como que eu vou fazer esse cálculo? Se o nosso primeiro ponto, vou até olhar aqui, ele deu menos 39,79, ou seja, esse primeiro ponto tem menos 39,79, eu sei que ele está a 39 metros antes do nosso ponto de leitura, que é a estação. Lembra que o negativo é tudo que está atrás da estação? Então ele está menos 39 metros atrás da estação. Consequentemente, esse ponto aqui da estação, em x, ele está a 39 metros. É horrível escrever no Paint, gente, mas é isso aí que dá. Ele está a 39 metros, correto? Na tabela, como que isso vai ficar? Eu já sei que a distância acumulada em x do nosso ponto da estação vai ser 39,79 positivo. 39,79. É isso, que é esse valor aqui, repetindo, esse valor. Agora, para calcular a distância acumulada total, é a coisa mais fácil do mundo. Esse primeiro ponto vai ser igual ao valor da nossa leitura mais o valor da nossa leitura não, perdão, vai ser o valor da estação mais o valor da leitura, que aqui deu zero. Por que aqui deu zero? Porque é esse primeiro ponto. Consequentemente, o próximo ponto, que seria aqui assim, ele não vai dar zero, ele vai ter que dar um pouco maior que zero. Então vamos testar aqui. Esse segundo ponto, ele vai ser igual ao valor da estação mais o valor do ponto, 4,69. Então esse segundo valor aqui de leitura é 4,69. E assim eu vou fazer para todos, até chegar no final. Um comentário. O porquê que eu gosto sempre na fórmula de colocar mais aqui. Vejam que esse valor aqui, o B4 aqui na fórmula, é esse menos 35,1, ele já é negativo. Então, basicamente, o que tem aqui na minha fórmula é o seguinte. É C3, que é 39,79, C13, então é 39,79 mais menos 35,1. Isso daqui o Excel vai ler como 39,79 menos 35,1. Eu sempre faço dessa forma, somando, porque os nossos valores aqui no DH já estão negativos, certo? Para aplicar isso para todas de uma forma muito rápida, e aí é uma dica de Excel. Eu vou abrir essa fórmula, então você pode clicar 2 vezes na fórmula, ou você vem aqui na barra da fórmula ali em cima.
Então, cliquei 2 vezes. Eu vou fixar a coluna da estação, porque ela nunca vai mudar. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui de baixo, vai ser sempre a estação mais o ponto, correto? Então, o valor que não vai mudar é o da estação. Então, vamos lá. Eu vou abrir a fórmula, vou marcar o ponto que é a célula da estação, e eu vou apertar no teclado o botão F4. O botão F4 ele vai adicionar esse cifrão antes do C e antes do 13. Ele vai fixar essa célula. Quando eu der Enter, eu vou conseguir pegar essa célula e arrastar para todas as células, menos essa daqui, que é o nosso ponto de controle, basicamente. Eu vou conseguir arrastar para todas as células e a fórmula vai ser aplicada em todas. Agora eu vou copiar, vou colar aqui embaixo e vou novamente pegar no cantinho da célula e arrastar para todos. Ah, Pablo, eu posso fazer célula a célula manualmente? Você pode chegar aqui e fazer uma por uma. Vim aqui escrever igual o valor da estação, mais o valor da célula e dar um OK. Você pode, sem problema algum, deu até o mesmo valor, sem problema algum. Mas eu faço assim para já ficar mais rápido. E você pode abrir qualquer célula aqui que vai estar perfeito. Isso daqui, por exemplo, C13 fixado, mais B22, que é o valor da célula da leitura, né? Agora vamos para os valores em Y. Como você descobre a altitude da estação para fazer o controle aqui? Basicamente, o que a gente tem a consciência é que, vou voltar aqui para o desenho horripilante no Paint, o que a gente tem que ter consciência é que aqui embaixo está a linha d'água, certo? Aqui em azul é a linha d'água. E que aqui, necessariamente, é 0 metros, certo? A linha d'água é 0, sempre. Ou seja, o valor que eu tiver aqui nesse último ponto, ele deve ser 0. Aqui está menos 4,95. Por quê? Porque ele está levando em consideração a partir do meu ponto de leitura. Meu ponto de leitura é a estação. Ou seja, naquela mesma dinâmica que eu fiz logo no início, se eu traçar aqui a reta do Y, tudo que está aqui para cima é positivo e tudo que está aqui para baixo é negativo. Se eu tenho menos 4,95, eu sei que esse ponto aqui, ele está a 4,95 metros abaixo da minha estação. Com isso, eu descubro que a estação está 4,95 metros acima do ponto. Então, basicamente, dessa forma que eu posso afirmar que o valor desse ponto aqui em Y, então aqui na reta, é 4,95 para esse meu exemplo, correto? De novo, eu sei que é 4,95 porque o meu último ponto, que é a linha d'água, é 0. E aqui ele está me falando com esse menos que ele está 4,95 metros abaixo do meu ponto de leitura. Consequentemente, o meu ponto de controle está 4,95 metros acima da linha d'água. O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa em questão de Excel e fórmula do primeiro ponto. Então eu vou fazer um igual, o valor do controle do ponto da estação, mais o meu valor de leitura. O que ele está me falando? Que o meu primeiro ponto, ele está a 1,36 metros da linha d'água. Vamos ver. Seria equivalente a esse ponto aqui. Esse ponto estaria a 1,36. Vejam que faz sentido. Se eu levar em consideração que aqui é 0 metros, aqui, que está quase na mesma reta, é 1,36. Faz sentido lógico olhando no croquis. Então, eu vou considerar que está correto.
e vou fazer a mesma coisa lá que eu fiz no outro. Eu vou fixar a célula do meu ponto de controle. Então, eu abri a fórmula, marquei a célula e F4. Vou dar um Enter e vou aplicar para tudo. Apliquei para tudo. O que é muito perceptível aqui? Que o nosso último ponto deu 0. Nosso último ponto deu 0, acabou de confirmar para a gente que a leitura desse último ponto aqui, realmente, como a gente especulou que seria 0 metros no nível do mar, realmente deu 0 metros. Ou seja, com base na fórmula, está correto. Nossa fórmula foi funcional. Só que, agora aqui nas observações, a gente tem fatores de correção, que são esses daqui de baixo. Para o meu primeiro fator de correção, eu tenho que somar esse valor. Lembra que eu comentei aqui no início, aqui nessa parte de cima, que eu quero deixar a estação no mesmo plano do meu prisma. Então eu vou somar esse valor. Eu expliquei no início, caso não lembre, volta lá no início do vídeo e dá uma olhada de novo. Então vamos lá. A altitude corrigida desse ponto aqui vai ser o quê? Vai ser igual ao valor da altitude do ponto mais o valor do fator de correção 1, que eu sei que é o 1 por conta da minha observação, que está aqui, ó, correção 1. E vou dar um Enter. Basicamente, o que eu fiz? Eu somei o meu fator de correção de 0,93 ao meu valor real do ponto, que é 1,36. O que eu vou fazer? Eu vou fixar a célula. Agora eu vou fixar a célula do fator de correção, que vai ser o mesmo até certo ponto. Então, marquei ela e fixei. E esse daqui é o meu valor corrigido. E eu vou aplicar isso para todos os outros pontos. Vamos lá. Qual que é a questão aqui? Eu tenho um outro fator de correção diferente, que é de 2,3 metros. Por que que nesse caso eu tenho mais de um? Eu acho que no de vocês não chegou a acontecer de ter mais de um. Mas, em algum momento, quando a gente estava fazendo o levantamento, esse ponto aqui, mais ou menos, não estava dando para enxergar o prisma da estação. Estava batendo aqui nessa duna. E aí o que a gente fez foi aumentar a altitude do prisma mais um pouco. Nisso que aumentou, alterou o fator de correção. De vocês não chegou a acontecer, mas caso precisem, está aqui comentado. Então, para esse ponto, eu não vou ter o fator de correção de 0,93. Eu vou ter um fator de correção de 2,03. Da mesma forma, no Excel eu vou dar um igual ao meu fator de correção, ou melhor, vou fazer como eu fiz os outros, que eu peguei o ponto primeiro, igual o valor do ponto mais o segundo fator de correção. E aplico 4,77. Assim eu também vou fazer como eu fiz nos outros, vou fixar, fixei e vou aplicar para os outros pontos. Apliquei aqui para os outros pontos, para os outros 3 pontos. Então vejam, esses 3 aqui tem um fator de correção de 2,03, enquanto todo o resto tem um fator de correção de 0,93, certo? Para plotar o meu gráfico, por indicação do professor e também realmente eu testei e vi que é o mais funcional, a gente acaba usando o padrão de gráfico de dispersão, que é esse dispersão aqui, dispersão com linhas suaves. Vocês podem gerar um gráfico de linhas e depois suavizar a linha? Pode, mas eu também acho que já é um trabalho desnecessário. Se já tem um gráfico com linha suavizada, é válido de usar esse gráfico. Então eu vou selecionar esse gráfico, que é o que eu vou usar nesse caso. Botão direito nesse gráfico, selecionar dados. Aqui nos dados, vejam que eu não tenho dado nenhum ainda, eu vou adicionar e vou dar um nome. Então eu vou chamar de... Acho que esse perfil foi coletado no Peró. Então eu vou chamar aqui de Peró.
Vocês podem dar o nome que vocês quiserem aqui, tá? O valor em x. Qual que vai ser o nosso valor em x? Vai ser o valor da distância acumulada, que é a nossa distância que foi corrigida a partir de um ponto. Ok. E o nosso valor em y? Deixa eu até voltar aqui. Mas está aqui, ó, valores da série de y da série. Os nossos valores em y vai ser a nossa altitude que foi corrigida. E vou dar um OK. Agora, só dar um OK de novo. E está aqui nosso gráfico plotado. O que eu vou fazer para saber se isso daqui está de acordo? Eu vou tirar um print. Então, tirei um print aqui. Estou tirando um print desse gráfico. Prontinho. Vou aqui no croquis, que eu imaginei como seria esse ponto e fiz um desenho. Certo? Então, vamos lá. E vou bater. Olha, visualmente parece que está de acordo. Aqui sobe. Se vocês olharem aqui nesse ponto. Aqui, ó. Ele sobe e aqui também ele sobe. Depois aqui em cima tem uma parte mais alta. Aqui ele também tem. Depois ele decai, onde estava a estação. Tem um outro decaimento. Depois ele desce. Aqui ele também desce. E por fim tem uma escarpa erosiva aqui. Que é essa daqui no nosso caso. E por fim desce para a linha d'água que está aqui embaixo. Ou seja, esse perfil que a gente plotou com os dados está visualmente de acordo com o que a gente tinha no campo. Aí aqui entra a questão de design, que enfim, cada um arruma da forma que bem entender. Se quiserem, tem uns designs aqui meio que prontos já, que enfim, vocês escolhem as cores do jeito que preferirem. Mas assim está pronto o nosso perfil e está plotado. Dá para alterar várias coisas, por exemplo, deixa eu até... Perdão. Deixa eu ver aqui com vocês a questão dos valores. Deixa eu ver se eu acho o valor do eixo. Porque o eixo está indo até 120. Isso é meio que padrão. Se quiserem deixar, podem deixar também. Aqui. Aqui, achei. Então, basicamente, eu entrei na formatação. Para entrar, clica 2 vezes. Marquei o eixo que eu quero, o eixo X que eu quero alterar. Vou vir aqui na última opção, que é opções do eixo. Opções de eixo. E aqui o mínimo é 0, de fato o nosso é 0. E aqui o máximo, eu vou colocar um 110 talvez, só para não ficar tão extenso uma área em branco aqui no final. E agora alterou lá. Então não vai dar para fazer, ó. Vamos lá, opções de eixo e aqui é 0. Prontinho. Alterei o mínimo e o máximo e agora tá aí. Nosso perfil tá plotado, não tem uma área mais tão extensa. E é isso. Visualmente tá de acordo, os dados estão batendo e tá tudo certinho. Novamente, qualquer dúvida, me mandem mensagem ou e-mail. Eu vou tentar ficar disponível durante o feriado para vocês. Pode ser que eu demore um pouco para responder, mas de toda forma eu vou fazer o possível. Perfeito? E é isso, pessoal. Um bom feriado a todos e abraço.